Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E vamos a mais um passo a passo da nossa atividade de educação musical. Nessa primeira parte da aula, nós vamos falar sobre o ciclo 3. Obrigado ao pessoal que está aqui presente conosco e para você que está assistindo, nós estamos antecipando o ciclo 3, que em breve, né, a gente fala antecipando, mas na verdade em breve ele já vai estar no ar. Como a aula é na terça-feira, então eu preferi já falar desde já. O que vai ser a atividade 3? Vai entrar para vocês no ar algumas aulas gravadas e mais o que a gente vai falar sobre o Kodály nos dias de hoje, tá? O Kodály, ele é um educador musical húngaro, tá? Que trabalha com o nacionalismo, tá? Ele busca, né? Essa questão do nacionalismo, da canção regional, ele faz toda uma pesquisa em cima disso, porque o sonho dele era que todos os alunos, né, todas as pessoas tivessem um fácil acesso com relação à música. Então, o que vocês vão fazer? Nós vamos transportar as ideias dele para os dias de hoje. Vocês vão escolher uma música ou um trecho musical com no mínimo 8 compassos, porque às vezes você vai escolher uma música que é um pouco extensa, e esse trecho, vocês vão colar ela no documento ou anexar nessa atividade, com um mínimo de 8 compassos, e também vão falar a justificativa do intervalo. Então, vamos supor que eu quero que os alunos melhorem a afinação do intervalo de segunda. Eles têm muita dificuldade para cantar. Então, qual é a minha justificativa? A escolha dessa música está referente ao intervalo de segunda maior, que aparece no início da melodia, aparece por diversas vezes, para que os alunos consigam melhorar a afinação desse intervalo. Uma outra justificativa poderia ser, por exemplo, eu poderia escolher um intervalo que está iniciando a canção, que é um intervalo que os alunos têm uma certa dificuldade para entoar. No caso do Kodály, se a gente fosse seguir as indicações do educador, a gente escolheria a terça, porque é um propósito lá, né, das músicas folclóricas do país dele. Mas isso não quer dizer que seja o melhor intervalo de se iniciar uma educação musical, tá, gente? É porque ele, né, por ser húngaro, ele teve essa referência da facilidade dos alunos a entoar e achou que seria muito viável iniciar a educação musical com a terça, tá? Mas vocês podem escolher qualquer canção com qualquer intervalo. Se eu for ligar, né, no propósito dele, então eu tenho que escolher uma música nacional? Sim e não, tá? A proposta da nossa atividade não é ser nacionalista, mas é você pegar uma canção e transportar para os moldes das indicações do Kodály, tá bem? A fala rítmica. O que é a fala rítmica? Não é a letra da música. Eu vou escolher A Canoa Virou, que é um ícone folclórico nacional, e a fala rítmica é: a canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da Maria que não soube remar. Não, isso não é fala rítmica. A fala rítmica é você entoar, né, o ritmo da música através, por exemplo, se for semínima e colcheia, seria tá para semínima e tite para colcheias, se a gente for seguir o Kodály. Semicolcheia, tire, tire. Ou eu vou pegar uma palavra, vamos supor que eu queira que uma palavra de uma sílaba represente a semínima, eu posso colocar pão, dando um exemplo, tá, gente? Aí, aonde aparecer a colcheia, eu posso falar a palavra bolo ou bola. Aonde aparece a pausa, já é o silêncio mesmo, tá? Então, a fala rítmica tá ligado como se fosse um ditado rítmico, só que você tá falando. Aí você pode falar em formas de palavras, ou tá, tite, igual a gente faz às vezes no Pozzoli, em qualquer outra leitura rítmica, tá? E a partitura visual, eu vou explicar melhor mostrando a partitura para vocês, é a escrita de notas em minúsculo com apenas as iniciais. Por que minúsculo? O Kodály, ele não quis colocar letras maiúsculas para não confundir com os acordes, né, com a cifra tradicional de acorde. Então, se a gente for pensar na escala tradicional, é tudo com letra minúscula. D, R, M, F, S, L... E o Si, para não confundir com o Sol, que o Sol é o S, o Si é a letra T. É o T sozinho. O T representa a nota Si, tá?
Se eu colocasse S no final, ficaria S para Sol e para Si. Não teria sentido, iria misturar. Então, ele usou o T mudo para representar a nota Si. Se caso a minha partitura apresentar um sustenido, como é que faz? Se aparecer, vamos supor que você pega uma cantiga em Sol maior. Aí ela tem um Fá sustenido. Então, seria D, R, M, Fi. Você vai acrescentar a vogal I naquela nota. Aí você escolhe um Ré maior. Tem Fá sustenido e Dó sustenido. Então, é Di e Fi. Vai ficar tudo com letra minúscula mesmo. Só um minutinho, tinha gente querendo entrar aqui. Então, vamos resumir. Quais são as notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, D, R, M, F, S, L, T. Se aparecer o Fá sustenido, que é o F, eu vou acrescentar o I apenas no Fá. Então, vai ficar D, R, M, Fi, e vai indo assim até terminar a escala. Caso eu escolha uma tonalidade que tem o bemol, o que eu faço? Eu vou acrescentar a vogal A na frente apenas daquela nota que é bemol, tá? Essa é a regra dele. Falar, mas aí fica mais difícil. Não, é uma proposta específica do educador. O que a gente está tentando fazer aqui é trazer para os dias de hoje. Se eu fosse aplicar isso em sala, como que eu ia aplicar? Né? Numa música, por exemplo, como que eu ia ensinar isso para os alunos, tá? Então, conselho, a música é de livre escolha. Inclusive, não tem a necessidade de ser nacionalista. Não escolham tonalidades que tenham muitos bemóis sustenidos, escolham um tom simples, Sol maior, Dó maior, né, de preferência, e rítmica simples, gente. Vocês têm que pensar que esse tipo de exercício, ele é realizado em iniciação musical. Então, o que é ritmos iniciais, digamos assim, né, para quem está começando? É semínima, colcheia, no máximo semicolcheia, olha lá que eu nem colocaria, e pausa, né, porque são ritmos simples mesmo para iniciante. Tá? Não escolha um chorinho ou um samba que tem uma rítmica toda complexa, que vai até fugir um pouco da proposta, que vai ficar mais difícil para vocês mesmo. Por que eu vou escolher uma tonalidade em Mi maior se eu posso escolher Dó, Fá? Né? Se eu posso escolher Lá menor? Então, escolham tonalidades que tenham no máximo um bemol sustenido para facilitar mesmo para vocês, tá? Mas quem quiser exercitar a escrita também do Kodály, fique à vontade, tá? E, por favor, não esqueçam que é letra minúscula, porque a letra maiúscula são as cifras do acorde tradicional. Então, vamos falar um pouquinho do Kodály, né? O que é o Kodály? Ele trabalha muitas canções e jogos infantis na língua materna, é uma proposta dele. Melodias folclóricas nacionais, com o futuro acréscimo de melodias de outras nações. É claro que depois ele vai entrar com o repertório tradicional europeu, da Europa, né? E temas derivados do repertório erudito ocidental. Mas antes de entrar em mais detalhes, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma atividade, só para vocês não ficarem perdidos. Então, vamos supor que a pessoa quer realmente seguir a dica do Kodály e quer trabalhar terço. Aí ela escolhe lá, vamos supor, peixe vivo. Colocou um trecho aí da partitura, né, da original. Qual que é o intervalo característico? Segunda menor ascendente e terça maior ascendente. No caso aqui, a pessoa quis enfatizar os dois intervalos que mais aparecem. Por isso que são os mais característicos, é a justificativa. Número 2, fala rítmica. Ao invés de usar Tá para semínima e Tite para colcheias, eu vou colocar pé para semínima e bola para colcheia. Então, aqui está o exemplo. Ó. Percebam que a música não tem outro ritmo. Além de pausa, ela só apresenta colcheia e semínima. Fácil demais, bem simples. Então, o que eu vou fazer? Embaixo de cada haste, não precisa nem colocar a cabeça da nota, viu, gente? Pode ser só haste, que é assim que ele colocava nas estruturas iniciais dele. Vocês vão colocar, por exemplo, a palavra pé para semínima e bola para colcheia. Só isso. É a estrutura normal da música, sem a cabeça da nota, nada, só o ritmo. Se eu quiser colocar como Kodály, então o que eu faria de diferente? Eu colocaria Tá aí nas semínimas ao invés de pé, e Tite para a colcheia que aparece. E pausa continua sendo pausa mesmo, não tem necessidade de mudar em nada.
Partitura visual, iniciais em minúsculos. Se a gente voltar aqui no tom, tá? Mi, sol, sol, fá, fá, lá, lá, sol, mi, sol, sol, fá, ré, fá, mi. Olha lá as iniciais, ó. O mesmo ritmo, só que com as iniciais em minúsculo. Mi, sol, sol, fá, fá, lá, lá, sol, mi, sol, sol, fá, ré, fá, mi. Ah, professora, mas como é que eu vou identificar, né, se tem um dó agudo e um dó grave? Não precisa, é só as iniciais. Mas se você quiser, você pode, por exemplo, colocar uma setinha para cima, indicando que é o agudo, ou um tracinho embaixo, indicando que é o dó grave e o outro é o agudo, também não tem problema, tá? Só as iniciais. A atividade é só isso, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Asa Branca, que não é necessariamente uma música, vamos falar assim, do repertório infantil folclórico, né? Poderia usar? Sim. Aí é até bom que aqui o Asa Branca vai entrar em Sol maior, ele tem um Si, lembrando que o Si é a letra T em minúsculo, né? E se aparecer o Fá, tem que ser Fá sustenido, vai ficar Fi. Então vamos lá, partitura, tá aqui o trecho. Fala rítmica. Casa, pé, 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 pé. Ah, entrou uma mínima. Coloca pé. Não precisa colocar outra palavra se não quiser. Deu a entender que, né, o ritmo dobrado. Casa, pé, 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 pé. Ou tá, se você quiser colocar para mínima, tá? Se a sua partitura tiver. Beleza, construção visual. Aqui teve um erro, tá vendo? Ó, foi colocado o S e o L maiúsculo. Não pode. Sol, lá, si, e o si também não tem o i, eu peguei aqui de propósito. O i não pode entrar porque ele é sustenido. A música tem si sustenido? Não, então tá errado. O sustenido é no fá. Então aqui já tem dois erros. Tem letra maiúscula aqui que não poderia, teria que ser tudo minúsculo. E o si tá com TI, não é TI, é T mudo. O resto tá certo. Ré, ré, dó, nanana. E o fá, né, no caso i, se aparecer a nota fá, o que vai ser? Fá sustenido, vai ficar fi. Ok, pessoal? A atividade é só isso, tá? Não tem nenhuma novidade. Aqui tem uma página de exemplo aqui de um exercício dele, ó, que trabalha até mesmo com nomes próprios. Por exemplo, se eu quiser Gabriela, então eu fiz colcheia e semínima. Gabriela, o nome do Paulo. Paulo, Luísa, Luísa. Outra característica que é específica só do Kodály, utilizar gravuras. Gravuras para representar o som. Então, se eu tenho lá uma flor, que é o xerox da flor, representando a semínima, se eu xerocar exatamente a metade do tamanho daquela flor, eu estou representando a colcheia. Justamente para que a pessoa já tenha, mesmo sem saber o nome, essa ideia de proporção. Isso para ele é muito importante desde as primeiras lições. Olha lá, se vocês observarem, tá vendo? Iniciais em minúsculo e utilizando os desenhos. No caso aqui é uma coruja, mas vocês podem usar o desenho que vocês quiserem. E isso é Kodály também, tá? Então, a atividade é só isso. Agora eu vou falar um pouco mais sobre ele. Só para ajudar aí a complementar. Vamos deixar as perguntas para o final, tá, pessoal? Que aí a gente não estende muito o vídeo, se for possível, tá bom? Dando sequência, então, essa parte aí, né, do acréscimo do I, do A para bemol e I para sustenido já foi falado. Ele trabalha com, depois, né, de um tempo também, temas simples do repertório erudito ocidental. As melodias folclóricas, se vocês observarem, são bem pequenas, as frases são muito curtas, tá? Para o Kodály é muito importante essa questão do canto, ele valoriza muito isso, tá? A valorização do canto, da música nacional. E, paralelamente, o uso do repertório ocidental no programa de ensino proposto. Ele vai incluir obras também de Monteverdi, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Schumann, barroco, clássico, contemporâneo, romântico. Não é porque ele gosta muito do nacionalismo que ele não vai trabalhar outras coisas. É claro que existe também, tá? O trabalho é muito em cima da leitura relativa, então ele não usa clave de início para que o aluno tenha essa noção de subida e descida das notas, tá? As iniciais em minúsculo desde o início, é uma característica própria dele.
tá? Se você pensar aqui na leitura relativa com altura inicial em dó na pauta, fica dó, ré, mi, ré, dó, dó. Você está supondo, não tem clave, que a primeira nota é o dó. Então, o aluno ele vai ler depois em qualquer clave, essa é a ideia dele. E o nome das notas, em minúsculo, como eu já falei anteriormente, está aparecendo aqui também, ó. Tá? Por exemplo, mi, ré, dó, ré. Trabalha muito com pergunta-resposta. Sol, mi, sol, mi. Aí eles repetem sol, mi, sol, mi. Muito essa questão do eco, também do eco-ritmo, tá? É uma característica dele. E aqui a gente tem o nome das notas com bemol, por isso que tem o A na frente das letras. Nome das notas naturais, delas com sustenido, aí você acrescenta o I na frente, né? E a grafia nos livros, que aparece em minúsculo, como a gente já falou anteriormente, né? O Si é o T, o Sol é o S, o Mi é o M, tudo em minúsculo, tá? Então, vamos supor, se cai uma questão dessa na avaliação, escrever em maiúsculo, infelizmente, eu tenho que considerar que está incorreto, porque é uma característica específica mesmo do Kodali, as iniciais em minúsculo, tá? Sílabas correspondentes, olha lá. Ti, ti, tá, ti, tá, ti, tiri, tiri, ti, ti, ti. Então, aí no caso da semicolcheia, se alguém quiser fazer exatamente do jeito que o autor coloca, é tiri, tiri, tá? O ritmo. Se não, você pode escolher também uma palavra que corresponde a 4 semicolcheias, como chocolate, batatinho, ou qualquer outro que vocês queiram. Tá? Mas é só para fazer essa relação aí. Ele faz um trabalho muito interessante com a manosolfa, que são os gestos manuais, né, para subida e descida de notas, que inclusive foi a base para o Villa-Lobos, ele se inspirou no Kodali para fazer isso também. Trabalha muito com gráficos, se vocês observarem, tem uma representação de alturas, né? Ele não trabalha com a partitura especificamente, pelo menos não no início, né? Então, aí tem as iniciais em minúsculo. A pedagogia dele permite, né, que seja criativo na elaboração de exercícios próprios, trabalhe vocalize, acordes, intervalos, de uma forma, assim, bem tranquila, tá? E dessa parte, né, falando um pouquinho do Kodali de hoje, é só isso. Se alguém tiver qualquer dúvida com relação a essa atividade, não se esqueçam de ler os critérios, né? Porque é uma atividade aberta, cada um, né, vai fazer a sua, não é uma atividade objetiva, nós estamos à disposição, ok? Eu vou pausar a gravação, se alguém quiser fazer pergunta, não precisa ficar gravado.